Ok, vamos lá, né, pessoal? Pessoal do segundo ano, essa aula é dirigida para vocês, né? É uma continuação da revisão que nós estamos fazendo desde o período que nós paramos, né? Lá no dia 18 de março, em virtude dessa pandemia. E continuando hoje, né? A questão dos gases. Nós vamos estudar gases, né? A gente vai estudar o que é um gás ideal, qual a importância de se estudar gás ideal e também estudar as três principais leis dos gases ideais, né? Então, esse é o nosso objetivo por hoje, estudar gases de forma geral, tá bem? Então, veja só, o gás, assim, definindo qual a importância de se estudar gás. Primeiro, o gás é um estado da matéria, né? Vocês se lembram lá que existe, né, gente? Três estados da matéria, né? É o sólido, o líquido e o gasoso ou o estado de vapor, né? Que eu vou apresentar aqui pela letra V. Então, veja, o estado sólido, líquido e gasoso. E o estado gasoso, ele é o estado que menos a gente percebe no nosso dia a dia, né? Apesar de estar muito presente na nossa vida cotidiana, porque aqui a questão do botijão de gás, né, é um dos exemplos. Oxigênio é outro gás. Então veja, há uma diversidade de gases que são encontradas na nossa atmosfera. Vocês se lembram lá do ensino fundamental, não sei se vocês se lembram, que existe a atmosfera terrestre e ela é composta por essas camadas aqui, né, gente? A estratosfera, exosfera, a termosfera, a mesosfera e a estratosfera e a troposfera. Essas cinco camadas, né, compõem a atmosfera. Nessas cinco camadas vocês vão encontrar uma diversidade de gases, tá bem? Então veja só, outra observação que eu queria fazer com vocês. Vocês já são segundo ano, foram meus alunos ano passado. Uma observação interessante, veja. Os gases geralmente eles têm massa molecular baixa, hein? A temperatura e pressão na qual nós encontramos, né? Geralmente a gente se encontra a uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. O ser humano geralmente se encontra nessas condições aí dadas. Então veja, se você pegar um gás, né, nessas condições aí dadas anteriores, temperatura e pressão, né, ele vai, vamos dizer assim, ele vai se tornar um gás. O que eu estou querendo dizer? Veja, se a gente considerar só olhar o fator massa molecular, eu não sei se vocês se lembram o que é massa molecular, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui a molécula de metano, que é o metano, hein, gente? Metano. E aqui a gente tem o etano, que é o C2H, H6, tá bem? Isso aqui é o etano. Se a gente fosse calcular, né, a massa molecular, o metano só tem um carbono, né? Se lembram lá que a massa atômica do carbono é 12 e a massa de cada hidrogênio é quanto? 1, né? São 4 aí, né? Então 4 vezes 1. Aqui é 1. Então isso aqui vai dar o quê? Que vai dar 16 gramas por mol. A
aqui, gente, já vai ser um pouco diferente esse cálculo, porque no etano a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2 carbonos, então vai ser 12 vezes 2 mais mais 6 vezes 1, né? Então, ó, isso aqui vai dar quanto, gente? Ao total. Deixa eu fazer aqui, porque senão vai ficar muito... Então, isso vai dar 24 mais 6, que dá quanto? Isso vai dar 30 gramas por mol. Então, veja só, a massa do etano e a massa do metano, né? 30 e 16. Se a gente for só por que eu estou fazendo essa observação? Porque é um fator interessante. Se você só considerar a massa molecular, né? Esse cálculo, quanto maior a massa, maior é a probabilidade de você encontrar essa substância ou no estado líquido ou no estado sólido. E quanto menor a massa, é maior a probabilidade de você encontrar no estado gasoso. Eu digo isso porque a maioria dos gases que compõem a nossa atmosfera, né, eles são substâncias bastante simples. Isso também tem a ver com a questão das forças intermoleculares que vocês viram comigo, né, ano passado. Então, deixa eu passar aqui o slide. Então, ó, eu destaquei essa questão aqui do... Isso aqui é uma tabela onde você vai encontrar a composição da nossa atmosfera em termos de gases, tá bem? E vapor de água, né? Então, ó, você vê aqui que o gás que mais predomina na nossa atmosfera é o nitrogênio. Então, convertendo aqui para porcentagem, né? Então, a gente pode dizer que o hidrogênio ocupa 78% da nossa atmosfera. Aí depois vem o oxigênio, 20%. Depois vem o argônio. Mas perceba uma coisa, ó, que são todos gases que são formados por substâncias o quê? Simples, né? Não tem um gás aqui, o mais complexo que eu poderia dizer que é esse aqui, ó, o dióxido de nitrogênio, né? O metano, mas veja a quantidade é bem pouquinha, a amônia. Aí veja, isso é em virtude da massa, né? Massa molecular deles e também da questão das forças intermoleculares. Pra já a gente não vai entrar nesse tema não, mas é só um alerta que eu estou fazendo para vocês, tá bem? Também, ó, tem muito vapor de água, né, na atmosfera. Tá ok? Vapor de água. Então veja, o que é um gás ideal? Gás ideal, né, são gases que eu sempre costumo dizer, é um gás que os físicos e químicos não é que eles imaginaram, eles deram certas condições, imporam certas condições para que o gás se comportasse daquela maneira. Vamos lá ver. Gases são facilmente compressíveis, né? Você consegue pegar uma bexiga e apertar ela. Agora, se você preencher uma bexiga, por exemplo, com uma substância sólida, já é mais complicado, né? Mas se você preencher uma bexiga com uma substância gasosa, é muito fácil comprimi-la. Então, isso é uma característica de todo gás, hein? É a fácil compressão. Também uma característica dos gases é que a temperatura de um gás, né? Como está dizendo aqui, ó, deixa eu grifar. A temperatura de um gás ideal está relacionada com a energia cinética média das partículas desse gás. O que eu estou querendo dizer com isso? Vê, isso aqui vamos imaginar que é uma mistura de dois gases, né? Tem um gás em azul, que é um gás A,
e tem um gás em vermelho, que é um gás B. Veja, se nós diminuirmos a temperatura aqui, essa agitação que vocês estão enxergando aí na tela de vocês iria diminuir. Se nós aumentarmos essa temperatura, essa agitação térmica vai aumentar, tá bem? Então isso aí também é uma característica do gás ideal. Mas veja só, o que é um gás ideal? Então, quando os químicos e físicos imaginaram um gás ideal, eles imaginaram a seguinte situação. Como se o gás... Não é como se o gás... Eles imaginaram a seguinte situação. O gás ideal, ele existe, ele é real. O gás ideal. Só que ele, para se comportar na forma ideal, ele tem que atender dois parâmetros, temperatura e pressão. São características do modelo do gás ideal. Ele tem que estar numa temperatura e pressão padrão. Tá bem? Então veja, que temperatura é essa? A gente considera 25 graus Celsius. Já é a temperatura padrão. E que pressão é essa? Uma atm. Tá bem? Aí veja, a maioria dos gases reais comporta-se como um gás ideal. Porém, tem que estar nessas condições aqui. Geralmente, desvios de um gás ideal tendem a diminuir com mais alta temperatura e menor densidade. Por quê? Veja, no modelo do gás ideal, gente, é como está retratado aqui, ó. Você considera no modelo dos gases ideais, você considera que os gases ideais são formados por partículas que você teoricamente desconsideraria as características dessas partículas em termos de atomicidade. O que eu estou querendo dizer com isso? É como se você não considerasse a individualidade de cada esferazinha dessa. Ou seja, você desconsidera que cada partícula dessa pode interagir uma com a outra, num gás ideal. Tá bem? Já num gás real, não. Você vai considerar essa interação entre uma partícula e outra. E vai considerar também a atomicidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ver aqui em cima. Veja. Opa. Risquei aqui, peraí. Ainda estou me adaptando a essa mesa aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui dá para escrever. Veja. Se você tivesse o hidrogênio como gás aí, seria H. Isso é um gás bem simples, hein? Veja. Cada bolinha dessa seria formada por um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. Só que eles não iriam ter interações, né, entre eles, de uma bolinha para outra. Agora, se você considerar o modelo do gás real, então aí você considera que um hidrogênio desse aqui pode se ligar ou interagir a outro hidrogênio da outra molécula. Como aqui, ó, tracejado. Essa é a diferença em termos de atomicidade, né, de um gás ideal e um gás real. No gás ideal você considera que os átomos não estão interagindo. No gás ideal você não considera que átomos estão interagindo entre si. No gás real, sim. Aí você considera. Aí veio, eu até grifei aqui essas partes aqui, ó. Então veja, se você tem, ó, um gás ideal, você tem que considerar essas temperaturas aqui, ó, 25 graus Celsius e 1 atm. Já um gás ideal, um gás real, não. Gás real você vai ter que considerar qualquer temperatura. Então veja, geralmente os desvios de um gás ideal tendem a diminuir com
mais alta temperatura e menor densidade. Por que alta temperatura? Os desvios. Porque em altas temperaturas, todo mundo concorda que, eu acho que a maioria vai concordar aqui comigo. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Todo mundo concorda aqui comigo que a maioria, se você aumentar a temperatura aqui, você vai aumentar o que? A agitação, né? Como eu falei anteriormente. A temperatura de um gás ideal está relacionada com a energia cinética. A energia cinética é a energia associada ao movimento, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação. Se tem uma maior agitação, você não vai ter muita interação entre uma molécula e outra, né? Já se você diminuir a temperatura, todo mundo vai concordar que o quê? A agitação molecular vai diminuir, fazendo com que as moléculas interajam mais umas com as outras, tá bem? Então veja, isso tem a ver com as forças intermoleculares, né? Um tema que a gente já estudou ano passado. Você lembra aquelas forças de London, ligação de hidrogênio e etc. Bem, a gente num gás ideal, nós não iremos considerar essas forças intermoleculares. O modelo do gás ideal tende a falhar em temperaturas baixas ou altas pressões. Temperaturas baixas a gente pode presumir por quê? Voltando aqui, né? Você vai ter o quê? Em temperaturas baixas, você vai ter uma baixa agitação molecular. Se você vai ter uma baixa agitação molecular, logicamente você vai ter uma menor agitação molecular, então fazendo com que as moléculas interajam mais entre umas com as outras, ou seja, você vai ter que levar em consideração as forças intermoleculares. Já em altas temperaturas você vai ter uma alta agitação molecular, fazendo com que essa interação intermolecular seja desconsiderada. E também, ele chama atenção aqui altas pressões. Porque esse modelo do gás ideal não funciona para altas pressões? Porque se você aumentar a pressão aí, vamos dizer que você colocasse aqui um êmbolo, vamos dizer, um anteparo aqui, e você saísse descendo esse anteparo para baixo, né? Anteparo até para baixo. Essas moléculas, a tendência era acompanhar o movimento do êmbolo, né? Só que quando eu aumento a pressão, elas vão interagir mais umas com as outras. Se elas interagem muito umas com as outras, isso faz com que as forças intermoleculares tenham que ser consideradas. Então veja, essa é a diferença entre um gás ideal e um gás real. O gás ideal, você não considera, no gás ideal, você não considera as forças intermoleculares. Então o modelo gás ideal só vai funcionar para temperaturas e pressões específicas, altas temperaturas, né? E baixas pressões, tá bem? Já o gás ideal é o contrário. O gás real, ele é um modelo que é utilizado para explicar quando o gás é submetido a baixas temperaturas, né? Isso, e altas pressões. Tá bem? Então vamos agora para as leis dos gases, né? A lei de Boole e Mariotti. Essa é uma das primeiras leis, né? Ela foi proposta por Robert Boole, a princípio, né? Também foi observada por outros cientistas, né? Como está falando aí no texto, Richard Thornell e Henry Powell. Veja, Robert Boyle, nesse século aí, século 17, né, isso? 1627, ele nasceu em 1627 e faleceu em 1691. Isso aí já é o que? Século 17, tá bem? Então, Robert Boyle ele fez experiências com o ar, né?
Nessa época de Bohr, gente, não existia o conceito de átomos e moléculas, hein? Então já era uma dificuldade para se trabalhar com esse tipo de coisa. Veja, as leis de Bohr são baseadas em experimentos com ar, e que ele considerou ser um fluido de partículas em repouso entre pequenas molas invisíveis. Naquela época, o ar ainda era considerado um dos 4 elementos, embora Robert Bohr discordasse. Veja, naquela época existia uma teoria, né, que era a teoria de Aristóteles, que dizia que a matéria era formada por ar. Deixa eu voltar aqui. Então, na época de Robert Boyle, para explicar a composição da matéria, as pessoas não utilizavam esse modelo de átomos e moléculas, não. Elas utilizavam o modelo de Aristóteles, que dizia que a matéria era formada por ar, terra, fogo, ar e água. Era a teoria dos quatro elementos. Então, veja, você chegar numa época dessa aí e dizer que o ar era composto por partículas em repouso entre pequenas molas invisíveis, era uma audácia muito grande, mas Robert Boyle foi lá e peitou, né? Então a lei dele diz o que? O produto da pressão e do volume é constante. Veja, P vezes V, a gente vai representar P por pressão e V por volume, é constante. Lembrando que essa lei de Robert Boyle só vale para gás ideal, hein? Só para gás ideal. A gente no ensino médio de vocês vão trabalhar com gás ideal. Então veja, o produto de pressão vezes volume é constante. Se você pegar um gráfico, aqui ó, aqui é pressão, um gráfico, bem, e aqui é o volume, tá bem? Então, ó, à medida que você vai e considerando que temperatura constante. Então, temperatura constante. Então, veja só. Se você mantiver a temperatura constante e considerar o modelo dos gases ideais e variar a pressão e o volume, à medida que você diminui a pressão, é o que esse gráfico está dizendo, o que é que ocorre? Ó, aqui vamos dizer, eu tenho uma pressão de 10 e aqui eu tenho uma pressão de 5. À medida que você diminui a pressão, o que é que ocorre com o volume? Aumenta, né? Porque, ó, vamos dizer que aqui eu tenho um volume de 20 e aqui eu já tenho um volume de 50. Então, a lei de Boyle é isso. Ela vai correlacionar pressão e volume. Ou seja, pressão e volume são o que? Inversamente proporcionais. Então, a lei de Boyle, gente, ela nada mais é do que uma correlação entre pressão, né, e volume, onde pressão e volume são inversamente proporcionais. O que significa isso? Significa que você, quando considerar um gás ideal e mantiver a temperatura constante e você variar a pressão e o volume, o que é que vai ocorrer? O produto da pressão e do volume vai ser constante. Como são grandezas inversamente proporcionais, significa que quanto maior a pressão, menor o volume. E quanto maior o volume, menor a pressão. Tá ok? Aí eu chamo a atenção de vocês por uma característica aqui, ó. Essas curvas aqui em azul a gente vai chamar de isotermas. Por que isotermas? O termo isoterma quer dizer mesma temperatura. Então, ó, à medida que eu desço aqui
pressão, né? Ou varia na pressão, diminui na pressão, a temperatura se mantém o que? Constante, tá bem? Mesma coisa aqui, ó, temperatura constante. Então veja, essa é a lei de Boole e Mariotti, tá ok? Mariotti foi porque outro cientista depois, chamado Mariotti, descobriu a mesma lei, mas trabalhando um pouco em outra época. Então, depois se considerou que deveria se nomear essa lei como lei de Boole e Mariotti. Aí veja, aqui é até uma ilustração, né? Onde você tem, veja a seguinte situação. Eu estou com a temperatura aqui, ó, constante de 300 K e estou variando o que? A pressão. Aqui, ó, ela vai de 1 até 2. O que é que ocorre com o volume? Ó, ele está variando. Quanto maior a pressão, quando chegar aqui em 2, ó, fica observando, quando chegar em 2, o que é que ocorre com o volume? Diminui. É o que a lei de Boole e Mariotti diz. E o gráfico também está dizendo, ó, se você pegar o volume e a pressão, se você diminuir o volume, o que é que vai ocorrer com a pressão? A pressão aumenta. Tá ok? Aí veja, o que esse texto está dizendo, né? É o que a gente acabou de dizer, né? Que a lei de Boole e Mariotti considera o produto da pressão e do volume. Deixa eu achar aqui o que eu quero fazer. Espera aí, pronto, caneta. Então veja, a gente tem que ter cuidado nisso, hein? Essa lei de Boole e Mariotti, ela vai correlacionar pressão e volume. Aí veja a seguinte situação. Essa lei só é válida para gases ideais, tá bem? Então peguei esse exercício aí para a gente praticar um pouco, né? Essa lei. Então vamos resolver esse exercício. Veja, um cilindro com êmbolo móvel, tá bem? O cilindro vou desenhar aqui, ó. Aí, êmbolo móvel, gente, como se eu tivesse aqui, ó, um anteparo aqui, como se fosse êmbolo móvel, nada mais é como se fosse uma seringa. Isso aqui é o êmbolo, só que ele é móvel. Ou seja, ele pode subir e descer, tá bem? Então, ó, dentro desse cilindro tem um gás. Aí esse gás é o CO2. Vocês se lembram comigo, a gente até desenhou a geometria molecular, né, desse gás. O C dupla O. Ano passado a gente viu isso. Aí esse gás ele ocupa um volume inicial de que, ó, um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2. Então, ó, o volume inicial aqui é de 100 ml. E a pressão é de quanto? A pressão inicial que esse gás está submetido é de 1 atm, 1,0 atm. Aí veja, ele diz assim, mantendo a temperatura constante. Se ele está dizendo que a temperatura é constante, então, ó, temperatura constante. Então a gente já imagina que isso aqui é uma isoterma. Isso é um processo isotérmico. Porque ocorre a temperatura constante. Mantendo a temperatura constante, se quiséssemos que o volume diminua para 25, então ó,
ele vai estar num volume de 100 ml inicialmente aqui, tá bem? Aí esse êmbolo vai descer, né? Ou seja, o volume vai diminuir. Ele vai para 25 ml. Então veja, você vai ter que dizer, como a questão pede aí, qual é a pressão correspondente a 25 ml. Então, ó, eu estava num volume de 100 ml, fui para uma pressão numa pressão de 1 atm. Aí eu vou para um volume V2 de quanto? De 25 ml. Aí eu quero saber a pressão que esse gás CO2 vai estar, né? Ou estará. Então a gente coloca aqui interrogação. Tem um detalhe aí que eu vou explicar agora, que é o seguinte: a gente está trabalhando aí com o ml, né? Milímetro. O ml é a milésima parte do litro, mililitro. Nós precisamos transformar esse ml, o mililitro, para litro. O que é que nós iremos fazer? A gente vai pegar, ó, a gente se lembra que tem o litro, depois vem o decilitro, depois vem o centilitro e depois vem o que? O ml. Aí eu tô aqui e quero ir para onde? Para cá, né, gente? Então veja, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3. Então, ó, eu tô aqui em 100 ml e quero ir para litro. Aí eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3. Então, ó, 100, 1, 2, 3. Então, ó, 100 ml é igual a quanto? A 0,1 litro. Mesma coisa é o 25, né? Eu tenho que transformar 25 ml para litro. Então, ó, vou andar quantas casas? Vou andar 1, 2, 3. Então, vai ficar o quê? 0,25. Então, isso aqui vai ser igual a 0, deixa eu botar aqui 25 litros. Tá ok? Então, ó, quando eu vou utilizar a fórmula anterior, hein? Que é, deixa eu colocar aqui, P1 vezes V1, P2 vezes V2. Então, ó, quem é P1? É 100 ml, não é isso? Só que eu não vou utilizar 100 ml, eu vou utilizar ele em litro. Então, 0,1 litro vezes V1. Quem é V1? 1 atm. Tá bem? Igual, vou colocar aqui, ó. Coloca aqui igual. Aí coloca igual aqui também, porque não deu no outro lado. Aí P2, quem é P2? P2 é o que a gente quer saber, né? Vezes V2. Quem é V2? 0,025 litros. Então, deixa eu colocar aqui para a gente, veja, 0,1 litro vezes 1 atm vezes P2 vezes 0,025 litros. Aí isso aqui, ó, esse valor aqui não está multiplicando, ele vai passar a dividir. Mas antes disso, ó, a gente já pode, ó, aqui não é litro e aqui não é litro, a gente corta de um lado, corta do outro. Aí vai ficar 0,1 vezes 1 atm. Aí ele 0,025 não está multiplicando, passa a dividir.
igual a P2. Então, ó, isso aí simplesmente vai dar quanto? Isso vai dar P2. O que é que você vai fazer aqui, ó? 1 vezes 0,1 dá 1. Aí vai ficar 1 dividido por 0,25. Que isso vai dar quanto? 4. Então, é 4 ATM, tá bem? Então, veja só. Isso foi uma questão, né? É uma questão que provavelmente vai cair na prova, assim, né? Quando a gente voltar. E tá bem, assim, em termos de explicação, eu considero pelo menos tá bem passo a passo, né? Se você for aí no YouTube e outras videoaulas, nem colocam esse passo a passo todo que eu tô colocando aqui. Aí veja, então 4 ATMs é o que a gente esperaria, né? Até porque você diminuiu o volume, né? Foi de 100 para 25, a pressão ela tem que aumentar, tá bem? Então seria a alternativa letra B, né? Aqui, ó. Segunda questão. Aí veja, a segunda questão é a mesma questão assim em termos de lógica. Então, mas vamos ler. Uma certa massa de gás é mantida com temperatura constante. Ó, novamente falando aí de temperatura constante, né? Então, se a temperatura é constante, temperatura constante significa o quê? Que o processo é isotérmico. Tá bem? Uma certa massa de gás é mantida com temperatura constante. Apresenta volume. Aí você vai anotando. Ó. Volume é inicial, hein? Então é 100 centímetros cúbicos. Tá bem? Aí veja. Há uma pressão de quanto? De 1 atm. Tá bem? Então a pressão inicial de 1 atm. Aí veja, qual é o volume final? Então, volume 2, ele quer saber, ele não dá, ele quer saber, por isso que eu coloco interrogação, né? Qual o volume final da mesma massa de gás quando a pressão passar para... Então, ó, a pressão P2 vai passar de 1 atm para 4 atm. Tá bem? Então, aqui é a condição inicial, que é o início. Aqui não tem esse acento não, início. E aqui é o final do processo. Aí veja, ele quer que você calcule agora o volume. Então vamos lá, né? Aqui não precisa transformar para litros não. Por que não precisa? Se você observar bem, a resposta vai ser em centímetros cúbicos, que é uma unidade de volume. Litro é a unidade de capacidade. Então vamos lá, ó. Se o processo é isotérmico, então a gente vai utilizar a lei de Boole e Mariotti. Então P1 V1 igual a P2 vezes V2. Tá bem? É essa lei aqui que a gente vai. Então aqui praticamente é mais substituição, hein? Quem é P1? É 1 atm. Vezes, quem é V1? 100 centímetros cúbicos. Igual, quem é P2? 4 atm vezes V2. V2 é o valor que a gente quer saber. Então, ó, a ATM aqui desse lado, corta. Com a ATM do outro lado, corta. Então, vai ser... vai ficar 1 vezes 100 centímetros cúbicos. Aí, veja, esse 4 não está multiplicando, ele passa a dividir. Tá bem?
Então vai ficar aqui igual a V2. Então, ó, V2 é igual a... Quanto é 100 dividido? 1 vezes 100 dá 100, né, gente? Aí 100 dividido por 4 dá quanto? 25 centímetros cúbicos. É a nossa resposta. Então seria a letra... Você vai lá, ó. Letra B também, né? O outro foi letra B, se eu não estou enganado. Tá bem? Aí veja essa questão aqui. Terceiro. De acordo com a lei de Robert Boyle, ele já está dizendo, né, que você vai ter que considerar a lei de Robert Boyle. A lei de Robert Boyle considera o que? Isotérmicas. As isotermas é um processo isotérmico. O que é um processo isotérmico? É um processo no qual ocorre a temperatura constante. Então veja, para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa numa transformação isotérmica, é necessário, veja, ele quer que você saiba o que é a lei de Robert Boyle. E saiba que para você proporcionar um aumento na pressão, se você aumentar a pressão, veja, a lei de Robert Boyle diz o que? Pressão vezes volume. O produto disso é constante. A gente vai representar a constante esse CTE. Então, ó, quanto maior a pressão, menor o volume. Tá bem? Então, quanto maior a pressão, menor o volume. Se for inverso, ó, quanto maior o volume, né? Então, setinha subindo, menor a pressão. É a questão das grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Então veja, o aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa numa transformação. Se eu aumentar a pressão, é necessário na lei de Robert Boyle que ocorra o que com o volume? Aumenta ou diminui? Se aumentar a pressão, o volume vai ter que diminuir. Então, ó, letra qual? Seria, se eu aumentar a pressão, então eu vou ter que diminuir o volume. Letra D, né? Só para quem não entendeu ainda, ó, na lei de Robert Boyle, se eu diminuir a pressão, o volume aumenta. Tá bem? Veja, eu estou aqui em 10 de pressão, vou para 5, né? Então, a pressão claramente está diminuindo. O que é que está ocorrendo com o volume? Aumentando. Tá bem? Então, gente, essas são as 3 questões, né, que eu selecionei para fazer aqui com vocês. Nas próximas aulas a gente vai ver o restante do assunto. Faltam mais 2 leis dos gases ideais. Ok? Então a gente encerra por aqui.